Salve, galera! Estamos aqui num quadro novo da Apologética Luterana. A gente tá testando uma coisa, vai É, ser uma conversa mais informal. Imagina que a gente tá, tipo, numa mesa de bar, tá ligado? Então, se imagine que a gente volta pro Conversas à Mesa de Lutero e a gente tá conversando ali, tomando nossa cervejinha e tá conversando com o Lutero ali. Então, para isso, a gente é uma equipe toda da Apologética Luterana e os pastores, né, o Moacir e o Felipe, para bater um papo aí com nós. Manda um salve pra galera aí. salve galera, e vamos ver o que vai rolar, né? Vamos ver se o pessoal vai gostar, vamos ver o que vai rolar. Fala, pessoal. Isso aí mesmo, vamos ver. Só não tomo cerveja. Por Esse sinal, eu, time eu é sou o luterano, Moacir e ali mano. tá o, Ô, tá o que tipo Felipe, de né? luterano é esse aí, velho? Cerveja, cara, que isso, eu tava tomando até agora. Então, Não, mas ele tem cara, desculpa, né, mano? Ele tá metendo shape, ele tem que cuidar do físico dele, porque e, o álcool tá Chegando aqui também, pera blindão, aí. Errado. blindão, vai sair da jaula o monstro. É o padre Marcelo Rossi Lutano, pô. Ô, Exato, louco. deitar demônio na porrada. é isso aí. Vou falar em demônio, cara, eu sei que o tema que você tinha jogado lá era o comentário aos Gálatas, velho. Depois a gente Mas, chega lá. tipo, deixa eu. Cara, assim, ó, eu tava falando com o Felipe ontem, velho. Quando a gente se reúne, assim, o pessoal não conhece isso, mas eu e o Felipe, a gente é da mesma turma, assim, de fato, né? Por mais que eu me formei antes. Cara, a gente sempre termina falando de duas coisas, ou videogame ou filme, Tudo né? nerdola. E isso, nerdola, assim. Mas particularmente, cara, a gente tem um negócio com filme de terror e filme ruim. Assim, ruim. Eu digo ruim mesmo, assim. Tipo, Tipo, tipo terrível. B, tipo trash. Tipo, Ah, então, o terrível. Junta o inútil com o desagradável. Pera aí. cara. O Mas caminhão de assim, assassino. cara, pra mim, assim, eu tava recentemente reassistindo uns filmes de terror mais clássicos, assim, né? E tá lá, Laranja Mecânica, coisa assim, que é um terror mais psicológico. Cara, eu assisti O Exorcista. Já viu O Exorcista? Excelente filme, inclusive. É. Já viu O Exorcista? Eu já. Aquele É o filme de filme. terror que eu nem lembro se eu assisti já O Mas Exorcista. não lembro muito. Eu assisti quando era Pô, pequeno, por incrível que pareça. vale a pena, velho. Vale a pena. Ô, reassistam. E aí, cara, assim, ele entra naquela categoria de filme maravilhosa que é o filme de demônio, né? Ele tem. Ele é um filme de demônio. Tem várias categorias, né, pra filme de terror, né? Filme de demônio, filme de macumba. Tem. É sério, tem um filme de macumba. Tipo, Peter, né? O Pô, mas famoso peraí, Peter eu achei que Peter, que é Macumba era o coisa aqui só do Criaturas Brasil, tá Gigantes. ligado? É filme brasileiro? não, não, olha só, ó, filme de macumba, vamos pegar aqui. É. É. O. Que eu assisti Campeonato esses dias, Baiano. Old Ways. Old Ways. Já assistiram Old Ways da Netflix? Como é que é? Como é que é o nome do filme em português agora? Vou procurar aqui. O TNDBR, o The Ways. Old Ways, The Old Ways, da Netflix. Cara, esse é um filme Nossa. clássico, um filme de macumba, Ritos ancestrais. Ritos ancestrais. ritos Ah. ancestrais. Esse Ah, filme, cara, esse filme assim, ó, ele é ruim. Cara, esse filme é ruim. Ruim. Mas ele é um filme clássico de macumba. Por quê? Porque tem a menina lá, ela vai numa caverna, ela é possuída, ó o spoiler aí, por sinal. Ela é possuída e aí o filme se passa com o pessoal tentando fazer um ritual pagão lá pra tirar o demônio da mulher. E aí tem que convencer a mulher que ela tá possuída pra começar, né? Pô, mas o cara E tira aí, tipo, demônio tem todo contra esse... demônio? É, mas essa é a Dragon Hollywood moderna, né, cara? Dragon to Hell também, um bom filme de macumba. E isso, Drag Me to Hell. Pô, mas aí eu lembrei Pra daquela mim, frase de Jesus lá, que ele fala que o reino dividido ele não prospera, tá ligado? Então se é, Beelzebub ataca Beelzebub, como é que é funcionar? é. Então, Não, isso depois eu vou falar sobre medialização do demônio. Aí vai ser Manda, interessante. mano, aí é deixa um isso, manda outro, aí. aí é um outro negócio. Deixa eu só terminar esse negócio de filme. Assim, não sei o Felipe, mas pra mim o melhor filme de macumba que existe é a Dark Song.
Dark Song, deixa eu ver. Porque eu nunca lembro o nome dos filmes em inglês. Tu assistiu, eu acho. Dark Song, Certo. deixa eu ver. Super, esse aí é super cult, assim, é super underground, assim, ninguém, não é mainstream nada. Não, Esse cara, não aí, assisti. Que pecado mortal que eu meti agora. Não assisti, não. Não tá na a minha Dark lista. Song. A Dark Song é um filme, ele é um filme de, acho que ele é nórdico, assim, o norte, é lá da Britânia, não sei, é uma mistura, foi um projeto feito com um país nórdico junto com, acho que é a Escócia, alguma coisa assim. E ele é um filme, assim, super baixo orçamento, mas ele é bem feito. Ele é um bom filme de baixo orçamento, entendeu? Ele é um dramão, um drama, ele é um terror com coisas de drama, tipo os outros, assim. Não sei se já assistiram os outros. Que é o filme de purgatório, né? Os outros são filme de purgatório. Mas o. E aí ele se passa numa casa com um cara e uma mulher que estão fazendo um ritual pra chamar um anjo pra buscar vingança. E é bem massa o filme, assim, eles apresentam todas as etapas do ritual e tudo. É bem maneiro o filme. Só que é um dramão, né? Então, assim, segura, ele não é pra todo mundo, não é o terror pipocão, aquele Invocação do Mal, né? Aquele terror pipocão, assim, ele é um terror mais. Então, assim, pra mim esse é o melhor filme de macumba que tem, assim. Mas deixa eu voltar pro Exorcista, uma coisa assim, que é. Eu não sei, Felipe, vou falar com o Felipe, assim, ó, que lembra do filme. Você já percebeu? Você lembra como é que o filme, ele. Na verdade, ele. A parte do exorcismo, ela é bem curta no filme. Sim. Tipo, o grande veículo do terror naquele filme, pra mim, são todas as cenas de hospital, velho. É, Aquela. Né? a cena inicial do hospital, dela falando um monte de merda lá e falando. E aí, pedindo o médico fazer coisas lá também é uma cena muito boa, mas eu acho que as cenas das casas eu acho melhor. Da casa. Acho que é porque Aham. também eu vi a versão sem corte, né? Aquela versão estendida, Director's Cut, eu Sim, não lembro sim, qual que é o sim. nome dela. Que Aí, tem ela descendo de cabeça pra baixo, que nem uma aranha, aquilo assim. ali, pra mim, cara, aquilo ali arrepia até só de lembrar, sabe? É. Não, cara, Pra eu, mim. eu, pra mim foi o mais engraçado foi quando aquela cena de hospital toda, e aí sabe, quem sugere o exorcismo é o médico, né? Sim. Pra mim, o mais engraçado, assim, os caras torturaram aquela menina, assim, ó, de cima pra baixo, por, tipo, sei lá, 40 minutos de filme. E no final das contas tipo, os médicos falam assim, ó, a gente não tem mais o que fazer. A gente não sabe mais o que fazer. Ela deve ter um problema mental, alguma coisa assim. E aí fica aquela coisa, né? Tipo, qual o problema mental que faz a cama tremer e as coisas se mexer sozinha, me avisa pra tomar cuidado, né, cara? Que isso daí, esse é problemático. Mas aí eles têm. Os médicos chegam lá pra tentar. Pra falar assim, ó, faz um tratamento de choque aí, um exorcismo. Mas você lembra como é que ela é possuída no começo? Não é que ela tava mexendo no tabuleiro Ouija? É, Isso. né? Tava no tabuleiro Ouija. E aí, Ah! pô, cara, e aí vai desenrolando toda essa questão, né? Dela. Cara, mas assim, eu também tenho alguns comentários bons desse filme, principalmente porque ele tem. Eu nunca tinha visto, pelo menos na mídia, nenhum exorcismo em inglês, né? Nenhum. Ainda mais que o filme é da década Verdade. de 74, cara. E eu acho que o Vaticano II tava rolando ainda, não tava? Uhum. Eu acho Então, que até aquele, se até não aquele momento tava. não tinha rito de A, exorcismo na real, oficial. a história real daquele filme ela se passa nos anos 60. Sim. Ela é Então, início dos anos 60, final dos anos 50. Por sinal, não sei se o pessoal aqui sabia, mas o Matheus, o pessoal aqui sabia, mas é, isso é baseado num caso real que envolveu a nossa igreja. hum, Que ah, o, era um menino, não era uma menina, era um menino. E
a avó dele ensinou pra ele a lidar com, mexer com tabuleiro Ouija, com brincadeira do copo e o caramba 4, assim. Pra nós é a brincadeira do copo, né? A famosa brincadeira do copo na minha época. Que é mais ou menos a mesma coisa. E aí a avó do menino tinha ensinado isso, o menino foi fazer esse negócio aí e a avó era de Saint Louis. E o menino chegou a ter. Um pastor luterano chegou a trabalhar com o menino, mas como era a nossa época do. Como é que é o nome do bagulho? Do Seminex. O pessoal não achava, não acreditava nas coisas, digamos assim. Era bem racionalista. Acabou-se que teve que um papista fazer o. Fazer o. Oxi, era a época do seminário liberal e tal. O cara não acreditava em possessão demoníaca, É. maluco. Aham. Não, cara, isso assim, ó, até hoje, velho. É muito comum na nossa igreja os pastores não acreditarem É nisso, real? cara. É um racionalismo. Mas tem até exemplo Sim. de Lutero E expulsando aqui, demônio. eu sei, mas assim, é que é muito. É que tem uma vexa, assim, tem uma má reputação, entendeu? Que vem assim, o cara expulsa demônio, ou é penteca, ou o cara é louco. Ou ele tá nesses meios arcaicos ainda e tal, essas coisas assim. Hoje em dia começou, por exemplo, se eu não me engano, é na agenda americana da LCMS. No Lutheran Service Book, eu acho que tem hoje em dia um rito de exorcismo lá. No Pastoral Care Companion, eu acho que tem, ou se não, é num outro livro aí. Devolveu-se o exorcismo. Cara, chegou a remover o exorcismo do batismo, né? O rito de batismo tem um pequeno rito de Mas exorcismo tu lá. que tá aí na África, velho. Chegou a se remover isso. Tem uns feiticeiros aí. A parte mais legal do batismo é essa. Exatamente. Ei, tem uns feiticeiros aí na África, não? Que tu não já viu? Uma galera que mexe com o demônio e tal. Tem, E aí, tem alguma missão das igrejas aí, tem. velho? Como é que é o negócio? Cara, assim, ó, de novo, tem essa vexa ainda, né? Só que é aquela coisa, tipo, se chega na hora de fazer, tu tem que fazer. Um dos lugares mais abertos quanto a isso, na verdade, é a igreja de Madagascar, a igreja luterana em Madagascar, em que eles têm ritos de exorcismo dentro do culto. Ô, louco. Então, assim, tem vídeo disso. Mas se você quer um livro, tem o Robert Bennett, se vocês conseguirem ler em inglês, ele tem um livro chamado Afraid. Ele tem dois livros, I Am Not Afraid e Afraid. O Afraid é uma coleção de histórias dele na igreja de Madagascar, basicamente, e de outros lugares, assim. Então é bem tenso, assim. Mas tem, cara, tem. Macumba vem daqui, né? Essa feitiçaria e tudo, isso aí vem daqui. Então. E a gente na América Latina também tem um pezinho meio voodoo, uns negócios meio tradicional indígena, que, cara, é tenso. Querendo ou não, muito dos demônios posteriormente, isso tem até uma pesquisa, muitos dos exorcismos, inclusive o exorcismo de Emily Rose, que tem um filme próprio, né? Foram derivados do filme do Exorcista. Sim. Puxa, eu não lembro mais, cara, mas tem um exorcismo e botaram a gravação do lado das falas do filme do Exorcista e batia pau a pau, assim. A guria morreu, inclusive, no exorcismo, porque ela não tava com exorcismo, ela tinha psicose mesmo. Ela tava com psicose, loucura, assim. Então, querendo ou não, muito disso, muito do exorcismo. Inclusive, se tu observar bem os exorcismos das igrejas pentecostais, neopentecostais hoje, que acontecem na sexta-feira da libertação, a maioria tem, hora ou outra, alguma fala do exorcista. Ele basicamente permeia a cultura demoníaca popular, né? Sim, Pode sim. crer, né? E tem, assim, esse exorcismo de Emily Rose, o nome da mulher original, se não me engano, é Annelise. Ela, se não me engano, no filme mesmo, eles usam as gravações da Annelise. Então, aquele momento que tem lá as gravação na fitinha. Não sei se você assistiu no filme, Exorcismo de Emily Rose. Podríssimo.
Então, eu também acho ele podre, mas ele não é um filme de exorcismo, ele é um drama de judicial, né? Ele é um Sim. filme de tribunal, ele é tipo, como é que é? Tipo um filme de tribunal padrão, assim. Mas eles usam as gravações, né? E, assim, claro, né, cara? Pô, o Exorcista, ele foi um filme que marcou muito, né, cara? Todo filme de possessão demoníaca depois dele tem algo dele. Ou é explicitamente ele, né? Só que com outro nome. É isso, tô falando Exato. desse. Mas é a questão ali, a questão maior do. Hum. Pode Não, falar. eu ia mudar de assunto, continua antes que eu mude de assunto. Queria Então, falar sobre a questão da medialização, né? Espetacularização do demônio. Porque, querendo ou não, falando de exorcismo, tem que falar de espetacularização de demônio, né? Eu tava vendo, e tudo começa basicamente, se tu pensar bem, no Exorcista. Exorcista, The Omen, que é a profecia, eu acho, em português. E assim, todos eles tratavam o demônio como algo assustador, né? Tipo, algo, um ser desconhecido. Como que na Idade Média, né? Aquelas pinturas, antigamente, né? Assustavam, era para assustar o pessoal, né? Medo do inferno. Com o tempo, o demônio começou a ser meio que aceito como um anti-herói. Com esse movimento meio de anti-herói que aconteceu com Hellboy, com Watchmen, com entre outras mídias, né? O próprio The Boys, deixa eu lembrar, o Lobo na DC, o Sandman na Vertigo e assim por diante. Essa onda de anti-heróis, o diabo também começou a ser abraçado, né? O Darkness começou muito bem com isso, trazendo o demônio como um anti-herói, né? Um herói que mata, não se salva e mata, né? E aí veio. Não E agora só essa romantização, agora tá quase que virando uma sexualização. A gente vê aí séries como Lucifer, que olha e enxerga e dá essa visibilidade a uma presença do demônio, não só como um anti-herói, muitas vezes o próprio herói, o herói incompreendido, que é a figura do anti-herói, e uma sexualização, uma romantização em busca dessa figura, né? A gente tá escamando cada vez mais, assim, parece que a sociedade indo ao lado do demônio, entendendo e não só entendendo, como sendo ele mesmo. É o Che Guevara, né? Todo mundo acha que ele é o Che Guevara, o guerreiro contra a opressão, né? Vamos derrotar o sistema, ter esse sistema opressor aqui que é divino, Deus, anjos e não sei o quê. E aí tem esse cara que é o guerreiro contra a opressão desse sistema, dessa ordem toda, e aí os caras transformam o diabo num. É o Milton, né? O Milton no Paradise Lost, né? Que é que ele vai falar que o diabo, quando tá caindo, ele diz assim que ele prefere ser um, um líder no inferno do que um servo no céu, né? Então, assim, 20 conto, mano, essa é 20 a. conto. É isso, sabe? Aquela ideia do Anton LaVey, né? Aquela ideia do Anton LaVey, por exemplo, que fala, não, o diabo não é mal, ele só cede aos seus instintos, é basicamente isso, né? O Aquela homem ideia nasce bem- bom e a sociedade o corrompe, né? Ele é um cachorro, então, né? Não é à toa que chama ele de basicamente cão, né? É o extremo de uma heresia de que o diabo ele não nasce mal, o diabo não é mal, né? O diabo nasce bom, Deus é quem o corrompeu. Meu Pior Deus. ainda, é uma heresia, assim, vai chegando uma blasfêmia, um negócio tão feio, cara. Cara, querendo ou não, isso daí, tipo, entre os gnósticos em geral, isso sempre foi famoso, velho. Os chamados os luciferinos, né? Wicca, né? Tá ligado? São os luciferinos. Isso. Nossa! Por sinal, talvez o efeito negativo disso. Eu vou falar uma coisa assim, ó, tipo, eu já tive nos Estados Unidos, né? E também na França, os países da Europa. E, cara, tu nota uma coisa muito clara neles, assim. Eles são racionalistas. Então, pra eles, assim, tabuleiro Ouija, anjos e demônios, essas coisas assim, é muito. Ah, isso não existe. Isso é coisa da nossa É cabeça, tá? Não sei calvinista o que quê. fala muito. E, cara, então, e aí que vem o começo do Exorcista, cara. O começo do Exorcista é justamente isso. Né? É que nem. Cara, tem um filme maravilhoso. Eu não sei se vocês assistiram, Smile. Filme recente. Sim. Eu Já assisti. sorria, Cara, Já ouvi falar. excelente filme, Smile, Sorria.
excelente filme sobre isso. Tipo assim, pra mim, esse filme ele representa assim muito bem. É uma crítica à psicologia, no final das contas, mas ela também é uma crítica que a gente pode trazer para pro nosso meio pastoral, né, teológico. Que é assim, o filme começa com uma psicóloga, psiquiatra, terapeuta no hospital, né, fazendo trabalho voluntário, inclusive. E aí ela tá para ir embora para casa e aí ela atende uma última cliente jovem, assim, naquele dia. E a menina tá louca, tá assim, ó, psicótica. Ela tá achando que ela vai morrer e ela fala que ela tá possuída. Ela tá possuída por um bicho que faz as pessoas se suicidar em uma quantidade X de dias e que o bicho tá chegando nela. O bicho vai pegar ela. E aí a psicóloga, cara, é muito engraçado, assim. Ela usa certas frases, jargões e tal pra tentar aconselhar essa menina. E tu olha assim, meu Deus, mas isso aí tá vindo direto da caixinha, sabe? Botou a menina numa caixinha e tá só mandando resposta pronta, velho. E aí, cara, a menina se mata, né? Ó, o spoiler aí, ó. A menina se mata na frente dela e passa a, a possessão pra ela. E aí ela começa a sofrer esse tipo de coisa. E aí ela começa a contar isso pros outros psicólogos e ela começa a receber essas respostas prontas. Tá ligado? De tipo assim, só que não é esse o ponto. Ela precisa de um outro tipo de ajuda. É uma coisa que vai para além do normal desse racionalismo imbecil, assim, né? É uma coisa muito. Você não pode negar a realidade espiritual, sabe? Você tem que afirmar ela. E pra mim esse filme é muito bom. E só pra tentar meter o gancho aqui, eu não sei se já assistiu o Sexto Sentido. Não. Não fala spoiler, não fala spoiler. Não, assim, tá. Pode estragar quem não viu, por favor. Não, eu só vou dizer assim, ó, tem um momento em que um certo personagem duvida que certo outro personagem está ouvindo vozes de pessoas mortas e tal, não sei o que, parte sobrenatural da coisa. Simplesmente nega isso daí. E isso volta depois pra falar assim, não, na verdade ele estava ouvindo mesmo, e eu é que duvidei. Entendeu? Então, É assim, é um assunto que aborda também o Exorcista 3, né? Vamos fazer um trashão bem bom. é bom mesmo. Melhor jumpscare ever. Exorcista 3 é excelente e ele tem essa discussão do que é real, o que é imaginação, se o demônio existe, se o demônio não existe. E aí no final tem uma cena ruim pra caramba de exorcismo, mas que acaba concordando com a teoria de que na verdade o demônio existe. Por mais que o filme em si não era pra ter essa cena, então era pra continuar dúbio mesmo até o final. Então mostra essa indecisão, né, do ser humano. Até a decisão das próprias pessoas que decidiram aquela cena de exorcismo dizer assim, não, tecnicamente se a gente deixar sem o final não vai ser um filme de exorcista, então quer dizer que não vai existir demônio. Opa, então quer dizer que o demônio não existe na mente deles. Então a gente tem que botar um exorcismo explícito, visualmente exorcismo, para dizer, pelo menos existe demônio, o pessoal vai achar que existe. É muito estranho. Uma discussão esquisitíssima. Cara, pra mim, sabe o que é o grande que grita assim essa visão europeia e americana? É o fato de que sempre que tem um filme de demônio desse, assim, o filme do bicho, o filme do capeta, as maneiras de você vencer os bichos. Tirando o Exorcista se mantém bem firme, assim, né, na proposta mais sobrenatural. Mas geralmente tem uma parada material pra resolver o problema. Vocês já perceberam isso? A freira com o busque de sangue de tempo lá, pô. Esse é um, mas tem. Às vezes chega a ser uma coisa mais boba, assim. Vocês já assistiram Sobrenatural? Já. Não, Já, no não, minha filme, série predileta, mano, praticamente. Então, como é que Não, você não é série. É o filme. A série série. é... A série, mano, eu só a assisti série, com a minha Sobrenatural. ex, mano. Ah, tá. Aí. A Então, série eu gosto, eu digo, pra mim essa série, ela só tem 4 temporadas e depois da 4ª Exato. temporada ela acabou. Assim, Não, Até os anjos pegaram. Eu assisti acho que vai até
Chega. Né? E aí, porque depois é só ladeira abaixo, né? Mas assim, ó. Como é que eles resolvem o problema de fantasma lá? Eles metem um cartucho de sal. Ah, um cartucho de 12. Faz um Um círculo sal lá, não entrar. no fantasma. É. Entendeu? É uma solução material. É um pozinho. É um pozinho que tu bota que vai bloquear o bagulho. Entendeu? É uma água misturada com não sei o que vai fazer o diferente. Entendeu? É o Constantine com uma soqueira que vai dar um soco na cara do magrão e vai arrancar o pedaço do demônio. Entendeu? Sempre tem uma resposta material, tá ligado? É no Pro sobrenatural tem problema. até uma arma, né? Isso. Tem o coach. Exato. É o coach, pô. Isso. Tem o coach. O coach que mata qualquer coisa, né? Isso. Cara, é muito engraçado, bom. velho. Então, assim, De você tá certa vendo forma, como é que. Diga. Pode falar, você. Não, Desculpa, você tá tô te vendo interrompendo. como é que esse negócio material, tipo, eles não acreditam mais nisso. E qual que é o problema disso? Vira brincadeira. Cara, quando o sobrenatural vira brincadeira, aí, meu, aí é tabuleiro de Ouija, brincadeira do copo, brincadeira do compasso, sessão espírita. Aí eu vou ali só pra ver, eu vou ali só pra tomar um Bruxinhas, chazinho, eu vou plantar ali pra fazer não sei o acender quê. a fogueira, Pô, pedrinhas, energias. Charlie, você está aí? Isso. Aí, né, cara, pedrinhas e energias é outro, né? O material influenciando no Mas assim, sobrenatural. tipo, Olha aí. De certa forma, essa cultura do material, ela só abrange a parte europeia e americana, né, do norte. Sim. Porque se tu vê os terrores asiáticos, até hoje eles mantêm como básico. Vai ver o Rock Soraya lá, The Doll 2, Mata-Batinha, que eu anotei aqui, tá aqui na minha lista. Ou tu vai ver os japoneses lá um clássico, né, como Ring, né, o Isso. chamado, que é, eu não sei, o grito, que eu não lembro qual é a versão. É Grudge. Eles são, o Exorcismo é o clássico, quando tem, né? Quando não é que nem o Grudge que nunca acaba, né? Sempre vai de um pro outro, né? A maldição vai seguindo. Tem assim, terrores asiáticos estão me surpreendendo ultimamente. Tem o Incantation. É um filme da Netflix também. Eu esqueci como é que é o nome do... Não sei o que da maldição é o nome do filme em português. Eu não sei se tu viu. Eu não vou dar spoiler do filme porque o filme é bom. O filme é um found footage, ele é um desses filmes tipo Bruxa de Blair, assim. Tipo, Atividade Paranormal, sabe? Que filmagens encontradas do negócio. E, cara, eu gosto muito de found footage. E esse filme em específico, ele lida justamente com a ideia de uma possessão demoníaca muito louca, assim. E a solução, ela não é convencional. Ela não é essa coisa materialista, entendeu? É uma outra coisa. Então, assim, esses terrores asiáticos, eles estão pegando mais essa pegada, assim, de respeitar o sobrenatural, cara. E tem o The Waning, é outro que respeita muito essa pegada sobrenatural. E a gente perdeu muito isso, né? E aí, pra nós, virou brincadeira. Igual o Shocker, né? O próprio Shocker eu esqueci agora do Wes Craven, pô. O Shocker, ele trata o demônio como algo secundário, ele te dá superpoderes, né? Você faz um pacto com o diabo, tu vira um ser elétrico e tal. Cara, tu faz um pacto com o diabo, tu começa a falar latim ao contrário, né? É um superpoder, né, cara? Pacto com o diabo beijava a mulher, uma mulher bonita, os caras chegavam e beijavam a mulher e pronto, fazia o pacto, cara. Isso é sobrenatural, né? Mulher mais bonita, mano. Mostra, aí tu vai mostrando, por exemplo, que os graus do inferno, né? O sobrenatural estabeleceu também muitas ideias de graus de inferno, graus de demônio, um demônio que é mais forte, um demônio que é mais fraco. E aí que vem aquela parte, né, de um demônio lutando contra o demônio, que é o cúmulo da idiotice, tipo Evil Dead, por exemplo, né? Evil Dead é uma peixeira maravilhoso assistir, mas é basicamente demônio com demônio, pô. É demônio com demônio. Chega um momento tá um caos que aí tu vai passado, vai pro futuro, e demônio luta contra demônio, e morte, vida, sangue, um monte de bagunça lá. Mas Evil Dead é um bom exemplo disso também. Evil Dead
Evil Dead vai pra aquela. Ele é um filme de demônio, mas ele começa como um filme de macumba, né? Porque tu tem que ler as palavras do Aliás, Necronomicon, né? Tu tem eu que até ler as comentando com o palavrinhas lá. Felipe esses dias, pô, na hora que a gente vai abordar pessoas de tipo de religião de matriz africana, tá ligado? Porque não tem como a gente negar que o que tá rolando ali é demônio, né, mano? Tipo, a pessoa incorpora demônio e tal. Tem até uma Claro. história. Tem até a Espiritismo, a história mesma de coisa. tipo, gente que o demônio baixa nela e a pessoa tem relação sexual com o demônio, tá ligado? Véi, como é que, tipo, a gente faz uma abordagem pra evangelizar esse tipo de gente, mano? Mais nesse contexto que as pessoas têm resistência sobrenatural. Tipo, muitos luteranos não acreditam em demônios, esse tipo de coisa. Tá. Cara, assim, eu vou dizer uma coisa. O Felipe pode dizer mais que ele tá num campo missionário mais próximo dessa pegada. Eu tô na África, mas não é matriz africana, que é africano mesmo, né? Mas assim, se tu vai abordar uma pessoa dessas, a gente tem que retomar a nossa crença no sobrenatural, né? Porque se você não acredita no sobrenatural, não é que você só nega demônios, você também tem que negar o céu, né? Então, assim, o que acontece na Santa Ceia, no batismo, essas coisas, tu começa a negar tudo isso daí. Então tu vira um calvinista na prática, né? E olha Isso é lá, liberal, mano. olha lá, né? É o famoso. É. Mas assim, se tu vai. Pra você abordar uma pessoa como essa, não tem uma. Cara, você nunca faz. Pra não cair naquele erro que eu falei do Smile, daquele filme do Sorria, tu nunca forma uma caixa. Se eu vou trabalhar com jeito de matriz africana, eu tenho que trabalhar dessa maneira. Mas a primeira, assim, você tem que ter umas regras básicas de vivência. Tipo, você tem que crer no sobrenatural. Ponto. Tá, uma vez você crendo no sobrenatural e você ajudando a tua congregação a restabelecer essa crença no sobrenatural em geral, né, não só de coisas boas, mas também de coisas ruins e vice-versa, né, aquela coisa toda. Aí você tem você tem uma porta de entrada, porque você já não duvida. Entendeu? Porque a maior parte dessas, assim, minha experiência, né, quando você vai lidar com alguém assim, eles geralmente partem do pressuposto Ou que tu que tu duvida. é, tipo, intolerante, tá Eu ligado? falo assim, não, eu não Tem muito duvido. disso. Pronto, que a gente tá falando aqui. Da pessoa. Isso. Você ter os demônios, né? Que só que eu não vou falar que é demônio, mas como emancipadores, sabe? Pra lutar contra a cultura opressora, contra o cristianismo que tá Isso. oprimindo, tá ligado? Na real, tu tem que lembrar assim, ó, tu nunca vai forçar, assim, lembra terceiro artigo do Credo, explicação de Lutero. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo nem vir a ele. Isso vale pro teu amiguinho também. Então, assim, tu não vai enfiar o Espírito Santo na goela dessa pessoa, né? O que tu pode fazer é ir plantando a semente. Tu vai ter que pregar a lei, coisas assim. Só que quando tu vê uma pessoa assim, e isso é normal até pra nós. Cara, a parte sobrenatural faz parte da cosmovisão inteira dessa pessoa. E cosmovisão aqui não no sentido calvinista da coisa, mas tipo, na visão de mundo dessa pessoa. A igreja não é pra ela assim o centro, o terreiro, etc. Não é uma coisa que ela vai no final de semana e ponto. É uma coisa que muda a vida inteira daquela pessoa. A mesma coisa Deveria é ser, né, pra mano? nós, deveria ser pelo menos. Igreja não é uma coisa que tu vai no final de semana, é uma coisa, a tua fé muda toda a tua vida. Entendeu? Então, assim, eu creio, por exemplo, também, pra já botar no gancho aí, talvez o Felipe discorde, mas duvido que discorde, de que essa falta de visão do sobrenatural é o que leva as pessoas a não irem na ceia, ou não respeitarem a ceia, não respeitarem o batismo e coisas assim. Porque você já não tem um sobrenatural forte, e não tem uma parte negativa do sobrenatural. Porque a gente está acostumado ao sobrenatural bonzinho, mas tem o sobrenatural muito, muito malvado, né? Então, assim, quando tu tá lidando com uma pessoa dessas, tu tem que lembrar de que isso faz parte da vida inteira dela. E aí tu vai saber abordar da melhor maneira. Às vezes tu vai abordar através de um aspecto X, assim, mais que parece que não tem nada a ver com o sobrenatural, mas tem, sabe? Vamos dizer assim, ó, uma coisa. Volte e meia, ação social ajuda nisso.
Então tu vai lá prover para uma questão social mesmo, de tipo comida, cesta básica, sei lá, vamos dizer assim, né? Usando só um exemplo bem crasso, assim, bem esculachado. Provendo ali, tu tem uma certa abertura. Cara, tu vai ver, cara, esse tipo de religião, ela oprime. Só que a pessoa acha que a opressão dela é liberdade. É a mesma coisa que a gente tem hoje em dia com vícios. A gente acha que todo vício é liberdade. Então o cara ser libertino, ser rendido à luxúria, gula e Aristóteles já preguiça refutava é isso. ser livre. Não precisa nem ser crente pra refutar isso, velho. É a vida Exato. instintiva dos animais, tá ligado? O cara não Exatamente. consegue dizer não pra um vício dele e acha que ele tá sendo livre, mano. Exato. Ah, Exatamente. Esse é o famoso não tem é. muita diferença entre isso aí e um cachorro, né? Então, assim, esse tipo de coisa. Então, tu começa E isso é uma coisa que eu aprendi com o John Pless, isso pode ser uma porta ali, de você reestabelecer E também aprendi isso, na verdade, acho que foi com o Timothy Selesca. Você abre uma porta ali para tu restabelecer uma visão positiva do homem, espiritualmente falando. A gente na igreja tende a trabalhar muito uma visão negativa espiritual do homem. Só que se tu for ver, cara, quando você é batizado e você entra na graça de Deus, vamos dizer assim, você é restabelecido para o teu lugar original da criação, entre aspas, né? Você não volta para o Éden, mas você está ali. E o que é o homem? O homem é a coroa da criação. O homem foi feito para estar um pouco abaixo de Deus mesmo, segundo o Salmo 8. Sabe? Imagem de Deus, né? É ali que o homem tem que estar. E aí... Exato. Só que aí quando a gente se rende aos vícios, a gente se coloca para baixo. A gente quer botar a criatura em lugar do criador. A gente quer se tornar um cachorro, a gente quer se tornar um bicho desses. Então, quando você, às vezes... Uma maneira de você pregar a lei para alguém desse lado aí, mais macumbeiro da coisa, é você trazer esse aspecto, por exemplo. De que na verdade, ela não está sendo... ela não está sendo livre. Ela Mano, está às sendo vezes é oprimida, difícil na até verdade. pra gente, tá ligado? Até pra gente que é crente, tipo, achar que a gente tá realmente Claro. livre. Às vezes a lei pra gente parece ser uma prisão. E, tipo, eu falo como crente igual Paulo lá em Romanos 7, tá ligado? Tem uma outra lei da minha mente que luta contra o espírito, mano. E às vezes eu, tipo, tenho raiva da lei de Deus porque me impede de fazer as coisas. Uhum. É difícil, mano. E eu sei que isso vai ter até o final da minha vida, velho. É porque somos muito, a gente é muito niilista também. A gente tem uma cultura que é muito negativa, né? Como o Master falou ali, né? A questão de se ver como algo ruim, o ser humano como algo ruim, né? E se olharmos todas as mazelas e todas as religiões, e como o Master disse, eu estou no norte, então eu tenho bastante dessa questão da religiosidade mista, até porque a macumba, que seria misturado com religiões indígenas, bem forte. Aqui tem voodoo, aqui tem um monte de coisa. E aí depende da região que tu tá também. Então tu vê essa coisa muito do pessimismo. O ser humano não consegue fazer por conta, então me recorro aos deuses, aos Exus, a espíritos, para que aqueles lá me ajudem, me impulsionem a conseguir chegar no meu objetivo. Né? A questão aqui maior, e o problema daqui talvez regional, não sei, é que muita gente trata como tudo é a mesma coisa. Ah, mas tudo é a mesma coisa. Né? Tudo é... tu é luterano? Pô, eu sou voodoo, tudo é a mesma coisa, pô. Você tá adorando Deus é o Deus. mesmo. Deus é o mesmo. Esse é o mais E aí eles tratam... E muitas vezes... Justamente isso troco. de falar que todas as religiões levam a Deus, todas são igualmente válidas, todas têm que ser aceitas e respeitadas, nenhuma é melhor que a outra, mais certa que a outra. Eu acho que isso aqui é a estratégia do anticristo pra destruir o mundo. Com certeza. Porque tu vai reduzindo o cristianismo a uma simples religião de méritos. Porque tecnicamente tudo volta para a religião dos méritos, né?
eu faço isso para receber aquilo. E o diabo quer isso, porque isso vai te afastar de Cristo. A tua dependência de Cristo vai sair. Tu vai começar a depender das tuas próprias obras para aplacar a ira do Deus malvado, ou quando tu reza para a Virgem, porque aí ela aplaca a ira do Deus malvado, né? Então tu vai acabando virando uma religião de obras, e aquilo ali realmente dificulta muito a comunicação entre nós. Porque tu vai falar isso, mas eu também creio nisso, pô. Eu creio em Jesus como Messias e Salvador. Aí o Espírita diz, eu também creio nisso. Entendeu? E aí, claro, aí tu vai ter que, eu digo envenenar, né? Tu vai envenenando essa ideologia, essa falsa crença com a crença verdadeira. Só que é um trabalho muito devagar. Muito mais devagar até do que tu tentar converter uma pessoa que não conhece Cristo. Uhum. Que nunca viu Cristo na vida. Pior é o que era cristão e não é mais do que o que nunca conheceu Cristo e nunca foi cristão. Realmente. Eles meio que tiram a igreja como uma instituição que leva um homem a Deus, né? Eles colocam outras religiões e meio que afasta a igreja. Tipo assim, a igreja não é tão isso que eles falam. Né? Existem outras formas de chegar até Deus. Eles meio que tiram a única instituição que Deus colocou na Terra como meio de chegar a Ele através de crenças que o próprio ser humano alcança através de suas obras, né? É surreal. E isso tá ligado muito com várias... isso tá ligado com várias coisas, assim, tipo... no final das contas, isso é, de novo, um gnosticismo. Assim, o pessoal pode achar meio estranho eu estar usando o gnosticismo aqui, mas gnosticismo num sentido bem, assim, Eric Wegelin da coisa. Que assim, ó, o que é o gnosticismo? O gnosticismo é basicamente o espírito te revela alguma coisa. É entusiasmo. Tá? Seja lá o que seja espírito aqui. Imediato. Você tem uma revelação... você tem uma revelação que te salva, que te leva pro céu, qualquer coisa dessa. E no final das contas é isso, sabe? Os caras acham que foi revelado para eles, aí tem vários caminhos de chegar em Deus, porque o Espírito se revela através de vários elementos e não sei o quê. Mas confessar uma revelação única, esse é o grande problema desse pessoal. É por isso que essa é uma das minhas tretas, assim, isso eu posso falar uma outra hora, com o pessoal que quer ser místico. Não, tem o caminho místico aqui. Os católicos são muito disso, os papistas. Eles gostam muito desse tipo de coisa. O caminho místico, não sei o quê. Eu falo assim, irmão, pra começar, a igreja papista nunca gostou de místico. É só perguntar pra qualquer um dos místicos medievais. 2, você tá dizendo que você consegue uma revelação fora do magistério. Isso dentro da própria doutrina católica é meio estranho. 3, você consegue uma revelação fora dos meios da graça. Cara, tem ela assim, seria uma mística, experiência dessa daí, meu irmão. Cara, mas tem papista que diz que Lutero se matou, né, cara? Então, assim, por favor, né, meu? Então, assim, cara, quando tu tá no reino do demônio, o demônio pode fazer o que você quiser, que ele quiser, e você vê o que ele quiser. Entendeu? Eu não duvido que o diabo revele coisas pra certas pessoas e que seja pura ilusão, velho. Entendeu? Por exemplo, cara, eu tenho assim pra mim 100% assim, ó, que o Maomé teve de fato uma experiência com um anjo. Só que não era Gabriel, era Lúcifer. Entendeu? Pra mim, assim, ó. Vê que ele era mentiroso e conhecido. Eu também acho, cara. Assim, ó, porque às vezes. Se o muçulmano estiver escutando isso aí, não exploda a gente. Nós Amém. somos bonzinhos. Mas é isso, sabe? É esse tipo de coisa. Eu acredito que realmente o cara é honesto, entendeu? Alguns desses caras são honestos, eles viram algo. Isso aí faz parte da própria compreensão cristã de mundo, porque essa é a forma que a gente enxerga as outras religiões. Na faculdade, assim, na universidade, eu acho tão palha quando eles vêm uma conversa, tipo, a pessoa é da Umbanda e do Candomblé e os cristãos falam que os orixás são demônios. Nem tem demônios na nossa tradição religiosa. Não, cara, a gente não tá falando tradição religiosa de vocês, a gente tá falando da tradição religiosa através da nossa perspectiva, e da nossa perspectiva, sim, experiências religiosas outras que não necessariamente incorrem na revelação das escrituras ou na revelação de Deus, como o cristianismo recebe,
sim, pode ser muito bem uma manifestação sobrenatural demoníaca. Isso faz parte da nossa perspectiva religiosa cristã, cara. E eles E ficam não. E assim, seja da maneira que você. Cara, existem vários. A Bíblia nunca nega que existem maneiras de você acessar esse mundo espiritual. Ela nunca nega. Tanto que sempre existiu místicos no lado das religiões, como o judaísmo, etc., mesmo antes do cristianismo. A Bíblia nunca vai negar assim, não tem como acessar isso aí. Ela não vai dizer isso. O que ela vai dizer é, não faça isso. É aquele Entendeu? negócio, né? Tudo que é Tem uma proibido é mais diferença. gostoso, velho. A galera Então, pega que é cara, proibido e curte fazer, daí tem toda. Pronto, eles fazem a série em cima disso, exatamente. fazem filme em cima disso, cria todo um entretenimento em cima do que é místico, do que é proibido, do que é Isso. superficial. Como e aí se tira o perigo, né? Aí vira uma brincadeira de novo. Voltamos ao assunto da brincadeira. Virou uma Exato. brincadeira. Aí tu vai fazer rituais em cemitério, porque tu sabe, coisas assim. Então é uma coisa muito tensa, cara. É uma coisa Bota o muito diabo complicada. como pegador. Aquela série que botou o E diabo como pegador, cara. Isso é um absurdo, mano. Botou o cara como Sim, bonzinho e pegador. cara, Nossa. talvez. Eu vou vir com uma. Eu que gosto dessas coisas malucas aí, fico pensando bagulho bizarro, tudo que é tipo de coisa, tipo de mídia. Minha área é basicamente heresiologia, né? Procura heresia moderna. Mas tem aquela questão do pessoal falar que toda Hollywood é satanista, né? É uma teoria da conspiração. Mas, se tu olhar nas entrelinhas, e isso eu tô dizendo porque eu assisto milhares de filmes, eu assisti 161 filmes num ano, assim, bons, ruins, de excelente qualidade, cult, moderno, tudo. Tu olhar bem, não é uma inverdade. De alguma forma é e não é. Eles podem não estar lá no templo lá do satânico, todo mundo lá de touquinha preta e tal, mas de certa forma eles são, porque eles te instigam a ceder para os teus desejos, para os teus piores desejos. Agora, e a pergunta que eu faço, e eu jogo isso no ar porque é bem interessante, tirando filmes infantis ou com pegada infantil, qual filme que tu viu que não Eu tem uma parei de cena de assistir sexo? filme justamente por isso, velho. Tipo, eu não assisto mais filme em E aí? geral porque tem cena de sexo e isso faz mal pra mim, tá ligado? Eu não assisto mais. é o famoso dessensibilizar, né? Eles deixam o negócio mais palatável. E aí já não fica mais estranho, né? A famosa força da sugestão, né? Mas realmente, cara, o uso de drogas é outro. Cara, me diz aí, por quantos anos tem sempre. Principalmente filme de comédia, esse filme mais de galera, assim. Sempre tem um maconheiro. Não sei se É você lembra verdade. disso. Isso é verdade. Sempre tem um maconheiro, cara. E aí chegamos no patamar do que é de, por exemplo, de um desenho infantil. Eu esqueci o nome lá do desenho agora, de um boi lá. Dizer que o boi. Eu não me identifico com o gênero. Eu sou. Eu vi Isso aí, cara. gente. Daria uma ótima picanha. Não, exatamente. Exatamente, eu ia falar isso. Mas a questão é, a gente dá risada, mas esse desenho vai cair na mão de uma criança que está mexendo no controle remoto da tua televisão sem tu enxergar. E aí? E aí o bicho pega. Por quê? Porque essas sugestões, é basicamente um cão de Pavlov, né? Tu vai dando aquela. Tu acende a luzinha, dá comida. Acende a luzinha, dá comida. Acende a luzinha, dá comida. Daqui a pouco tu só acende a luzinha e ele já tá babando já. E essa é a mesma coisa. Né? Então, o contato com a mídia excessivo, com celulares e tudo mais, estão dessensibilizando as pessoas realmente para essa área espiritual e estão abrindo precedentes infinitos. Né? A gente viu casos agora, por exemplo, do cara do Discord lá, que não fez nada, ele disse, mas se a gente olhar o caso exatamente, é muita coisa. Ou pessoas que estão espanjando, mostrando para os quatro ventos os fetiches deles. Porque tecnicamente tu vai encontrando as suas tribos, essas tribos vão se expandindo, e o diabo vai entrando com seus tentáculos em volta e vai lá afastando as pessoas da igreja. Cara, e assim, ó,
outro lugar, assim. A barra de procurar do Instagram. Vai no procurar ali do Instagram e me diga se não tem uma foto sensual, digamos assim. Mas depende do algoritmo Aleatória. também, depende do que a pessoa curte e tal. Cara, Não. Então, não, mas assim, ó. Sim, Começa, começa a Assim, rodar sei, os, né? os rios ali pra tu ver o que se não vai aparecer um. Tipo, cara, pra O mim algoritmo aparece é só cabuloso, né, coisa mano? de bebê e de mulher grávida, tá ligado? Porque meu filho nasceu agora, então o Google e a o gente, algoritmo estão a gente entendendo tá no dessa YouTube, por forma. exemplo. Não Aí aguento tem mais. as propagandas do tipo, de uns TikTok aí, daqueles Kuai, aqueles negócios, é sempre uma mulher sensual, assim. Pronto, aí eu dou razão pra você. É real. É. É o que vende É, hoje, né? Todas essas coisas que a gente está discutindo, falando, né, botando papo para fora, não são características exclusivas de um processo mesmo que a gente não tem nem como não impedir, mas claro que a gente tem que olhar e enxergar esse processo com sabedoria, que é da própria pós-modernidade, essa conexão que a internet vai causando, essa série de conexões humanas que vão sendo realizadas e tendo em contexto a própria natureza humana, claro, todas as potencialidades que a internet, que essas conexões podem produzir, o diabo vai estar ali também usufruindo disso. Então, por exemplo, os projetos que nós fazemos na internet é como se a gente também se colocasse nesse campo de batalha mesmo, né? Não uma batalha cultural, mas claro, uma batalha espiritual, e que o nosso poder não é nem sequer mover essas redes, nem modificar elas, faz parte do processo natural da pós-modernidade. Eu acho que, de alguma forma, tentar impedir isso não tem como, mas Não. olhar para isso de uma forma com sabedoria, é claro, nossa, é sensacional, é Começa muito na bom. nossa casa, né, mano? Começa junto com a nossa família, Exatamente. né? É o famoso ponto da queda do Império Romano, né? A queda do Império Romano era impossível de impedir. Né? A depravação, aquela coisa toda. Mas a igreja cristã sobreviveu àquilo ali. E ela foi, né, o marco da estabilidade. E aquela coisa, você tem que resistir, você tem que estar consciente, né? Você tem que saber desse tipo de coisa. Por exemplo, o maior mito, assim, maior mentira vendida ultimamente é de que você é dono dos seus próprios pensamentos. De que ninguém tá tentando te influenciar, de que não tem nada acontecendo, assim, de que, não, isso aí não é nada, A história né? inteira. Cara, É. não. O poder da sugestão tá em todo lugar, cara. Fingerprint não, meu. Fingerprint. É o que o que tu pesquisa, mais o que tu assiste, mais quanto tempo tu assiste, vai gerando na IA ou na inteligência artificial o que ela pode te enviar, o que ela não pode te enviar. É básico de sistemas de informação, né? Então é impressionante e ver disso. Vamos lá. Já que a gente estava falando de cinema, vamos voltar um pouquinho para a história do cinema no Brasil, né? Que de princípio eram filmes de terror genéricos, bem parecidos com os terrores americanos da década de 60, 70, como Zé do Caixão. Zé do Caixão, Esta Noite Levarei Sua Alma, Na Meia-Noite Levarei Sua Alma, Esta Noite Encarnarei do Teu Cadáver e tal. Aí tu passa por uma época que os Estados Unidos começa a degradar sexualmente e a sexualidade começa a florescer um pouco mais, e o Brasil também. Então eles começam a fazer o pornô chanchada lá no seu princípio, onde aparecia um peito, uma bunda, mas tranquilo, não tinha nenhuma cena de sexo. Em plena ditadura militar no Brasil, Em hein? plena ditadura, não, cara, pra mim, eu estudo essa parte, até teve um trabalho que eu apresentei, cara, a ditadura militar que era pra acabar com isso, agiu de uma forma tão burra, agiu de uma forma tão burra, cara, mas tão burra, eu fiquei espantado, tá ligado? A maior parte da produção de cultural, eu vou chamar de esquerda, mas é progressismo mesmo, é crítico, progressismo cultural, cara, a maior semente que foi plantada, a maior estruturação que teve foi na ditadura militar, e foi ali, tipo, entre o final dos anos de chumbo e a abertura dela, entendeu? Então é a coisa mais idiota. Eu concordo. Pra mim, cara, a ditadura militar não serviu, assim, de nada pra isso. Por exemplo, Frei Beto publicou todos os livros dele na época da ditadura e com o dinheiro da ditadura. Não, e aquilo. Realmente, Marx foi publicado. Olha. E aí, continuando o aspecto que eu tô dizendo da degradação, então, vamos dizer assim, então tava ali, no meio da ditadura militar, um monte de gente lançando filminho, né, das
peitinhos de fora, bundinha de fora, mas nada demais. Cena meio sugestiva, mas nada muito um pistoleiro chamado Papaco, né? Não, aí não. Aí entra o pistoleiro chamado Papaco. Porque na década de 80, a pornografia saiu dos Estados Unidos e veio pro Brasil. O cinema pornô tradicional, né? Sexo explícito e tudo. E aí o Brasil se adaptou a isso. Aí lança pistoleiro chamado Papaco, como é, 1001 Noites com cavalo lá e tal. E aquilo ali desensibiliza o povo. Claro. Na época da pornô chanchada tinha lá tinha uns filmes horríveis, mas tipo Dona Força e seus dois maridos, algumas histórias clássicas, inclusive, né? De Machado de Assis e Nelson Rodrigues também entrou nessa brincadeira aí. Mas tem aquelas famosas, tipo Bacalhau, não sei se já assistiram. Tá sabendo muito, Glorioso velho. Bacalhau. Graças a Deus. A gente tá gravando. Não, eu não vou negar, cara. É que assim, cara, não, é que o pessoal, é que assim, eu não, assim, por mais que eu sou entre aspas, luterano de berço, eu passei muito tempo fora da igreja nesse sentido, né? Então, cara, eu conheço a história do Brasil, sabe? Eu sempre gostei de cinema e essas coisas assim, então, cara, tu acaba passando por esses filmes, assim, querendo ou não, né? É que nem, por exemplo, assim, vou botar o Felipe aí em calças justas, vamos dizer assim, filmes do Lars von Trier. Sim, é doído de ver, mas tem bastante. Ele é o cúmulo do que é de sensibilização da sexualidade num cinema, né? Exatamente. Não só ele. Que é Breaking the Waves, Anticristo, Ninfomaníaco Parte 1, Ninfomaníaca Parte 2. Ixi, muita coisa. Cara, eu me lembro quando Ninfomaníaca tava na Netflix, velho. Eu lembro também, mas não assisti. Eu não assisti, mas eu... Você tá entendendo? Mas, então, assim, não é que tipo, tá sabendo demais. Tá, e por que vocês não sabem? Essa é a minha pergunta. Entendeu? Então, se você não quer ver... Mas Ninfomaníaca, pra te ter noção, Ninfomaníaca, quando tu ia pesquisar na Netflix, sabe aquela barrinha de pesquisa que tu abre sugestões de filme ali? Só vai pesquisar, tipo, um cavalo, um gato, sei lá, qualquer coisa aleatória ali. E aí tava ali, visível, bem fácil acesso. Tu só descia 3, 4 filminhos, tava ali ele, sabe? Então, pra te ter noção, eu nunca pesquisei, porque eu nunca assisti Ninfomaníaca, pra te ter noção. Eu sei porque, pô, que eu não vai saber do Persona não grata do Lars von Trier? Persona não grata mesmo, né, cara? Lars von Trier é tenso. Mas o que o Felipe falou é muito interessante, porque eu tava lembrando de uma citação de Platão na República. Ele fala assim que todo estado que é violento, ele é antecedido pelo prazer, né? Por pessoas que se jogam e que se afundam em vícios e prazeres. Então ele faz tipo uma construção. Se o estado é violento, se o estado é dividido, pode ter certeza que as pessoas desse estado são pessoas que se jogam em prazeres, que se jogam em vícios, que se jogam nisso e aquilo. E é exatamente o que o Brasil também está vivendo nisso, né? A gente pode pegar o exemplo do próprio Brasil, lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Com respeito aos cariocas que devem estar escutando a gente aí. A gente vê qual é o estado com mais pessoas que se jogam em prazeres, em vícios. Hoje também é no Rio de Janeiro, e também é o estado mais violento, né? Então, eu achei muito interessante isso que o Felipe falou, e eu até lembrei dessa citação de Platão lá na República. E o Platão, a conclusão dele é que é maravilhosa, né? Então você tem que eliminar todos os atores e poetas da cidade, né? Pra você evitar esse problema aí. Se eu não tô errado, o Cassiano é um pai apologeta, disse que ator é pecado, ser ator é pecado, né? Porque ele mente sentimentos e omite seus sentimentos reais, né? Vira outra pessoa. É interessante essa ideia, tipo, puxa, então ser ator é pecado, mas se tu pensar hoje nos panoramas do cinema nacional, internacional, da música também, porque é difícil ouvir uma música que não tenha sexualização, ainda mais nas favoritas, no top da 100 de músicas da Spotify, tu vai ver exatamente isso.
E se tu for ver, cara, o Nelson Rodrigues já tava vendo isso desde os anos 60, né, cara? Se tu pega as tragédias cariocas e as coisas assim que ele. As frases que ele falava, né? Ele já tava fazendo essa análise cultural há muito tempo, assim. Não vamos julgar aqui a persona do Nelson Rodrigues, né? Porque ele tinha duas famílias, e o cara todo errado, assim, mas. Não dá pra dizer que. Não dá pra negar que o cara era um gênio, assim, do teatro e tal. E aí, numa das. Ele tem uma frase que tá nesse contexto aí, entendeu? Que daí que ele meio que consagra a concepção de mulher de malandro, né? É a mulher que no meio da rua. Essa foi a cena que mais chocou ele quando ele era criança. Ele conta que ele tava na rua dele assim, e aí ele escutou um monte de grito e berro, não sei o quê. E era o cara tinha traído a mulher, tinha batido nela, e ela tava se arrastando pra que ele não se divorciasse dela e não deixasse ela. Né? Então, assim, fala muito dá uma imagem pra essa visão dos prazeres da violência. Oh, meu Deus. Então, E assim, já puxando o gancho, e diga. já puxando o gancho do prazer e da violência, lembramos de Infinity Pool, ou até mesmo, vamos lembrar do nosso. A gente pode lembrar de mais filmes, né? Que falam Ah, agora, deixa eu lembrar. Infinity Pool tem o. Que é literalmente os caras morrem, ressuscitam, podem matar o que quiser, eles só ficam morrendo e ressuscitando. E vão matando, estuprando, matando. E essa é o ser humano com a vida infinita, né? A primeira coisa que ele vai fazer é ser degradado, né? isso. Essa é a Inferno vai demonstração ser do assim, eu mundo acho, hein? niilista. Exatamente Acho isso, que onde não inferno vai existe ser igual pro bondade. Tu não processo. vê alguém bondoso. Tu é. Cara, pra mim, sabe o que me lembra muito também? Mas assim, um filme mais trágico, Requiem para um Sonho. Muito bom, aliás. Me lembra, Excelente. me lembra Aquele muito filme do isso. Lutero, Que é Crimes do Futuro também. Uhum. Mas, o mas o Lúcifer, Requiem, tu que é se lembra, o né? São os. que ele é um detetive Qual, e qual tal, ele filme, Sim. vai cara? investigar um sistema de um cara que ele faz tipo uma propaganda toda em cima de. É tipo pornografia Sério. Hum, Sério. de sofrimento, tá ligado? De tortura. Aí é um psicopata e tal. Pô, esse filme é da hora, mas é pesado, mano. aham, Não sei se aham. você É, que nem Basicamente. o filme do Nicolas Cage lá, o 8mm, né? Os Videodrome, pô. Videodrome, clássico. Aham, Videodrome. Tem. Onde o prazer e a dor se misturam. Ó, É, já vamos. Não vou puxar meu favorito aqui, eu não vou deixar guardado ele pra cartada na hora. cara. Meu Mas é favorito. só pra. Não sei, alguém não viu o Requiem para um Sonho, precisa ver, mas vá sabendo que é um filme pesado. É um filme não vai Muito bem esticar a família, pesado. pesado. não, galera. Ele é um filme, assim, tu termina. Não é pra assistir com a família. Ele é um filme Tirem pra as tu assistir crianças com da fone de sala. ouvido, assim, E e não leva a saber. avó pra assistir, por favor. Não, isso. Só pra ver o Mas filme do macaco que joga futebol. pra mim, assim, as duas histórias, assim, que mais. Claro, tem a história da menina que é. A história da menina é tenso. Mas, assim, que ilustram mais esse nosso ponto que a gente tá querendo falar agora é a história do Jared Leto lá, do personagem Morbius. principal mesmo, do Morbius lá, e a história do negão lá, do amigo dele. Que ele termina. Fala aí. Nossa senhora, dá pra falar spoiler o filme ou não? O Deixa, filme deixa, deixa no ar, deixa no ar. é, Quem quiser assistir, ser isso. traumatizado, não assista. Mas Melhor. ele é um filme que lida com o consumo de drogas, né? Então, assim, e o fim dele é horrível, né? O fim dele é. Mas o do amigo dele, do negão lá, ele. Cara, esse é o fim da violência. Que ele termina. Eu vou dar um spoiler aqui, ele termina preso, né? Ele termina preso e com abstinência. Né? Então, assim. Porque ele foi fazer besteira, né? Ele foi fazer besteira em busca do prazer dele. Essa é a parada. E também o dela, o final dela é muito ilustrativo daquilo que a gente tava falando sobre os vícios, né?
Então ela, para sustentar esse prazer todo, ela se rende a um outro vício. Que aí é um vício muito mais pesado, diga-se de passagem, né, do que... Mas é bem... É bem isso, assim. Vocês têm mais algum... A carta de Gálatas, né? Exatamente, cara, a gente não mano. precisa Eu acho que falar das fica cartas da hora Gálatas. A gente a pode fazer pegar um essa podcast gravação e, tipo, normal botar um sobre título, cartas sei lá, Gálatas, né? sobre os demônios ou sobre a cultura, o cristão no meio da cultura, tá ligado? Que já aborda os filmes e tal. Eu acho que a cultura é legal, cara. Querendo ou não, claro, comentário aos gatos é muito importante, mas se tu vê bem, um podcast que trabalha a teologia dentro da cultura é muito, muito importante. Porque nós, os cristãos, os ouvintes do rádio, eu estou falando basicamente pro programa de rádio. Rádio. Aí eu programa de rádio aqui em Paraíba, eu estou acostumado a chamar o pessoal da rádio. Mas a questão ali é que a gente tem que se comunicar com a cultura. Demonstrar que, na verdade, o cristianismo é superior à cultura, melhor do que a cultura. Claro, estamos inseridos na cultura, não estamos misturados na cultura, mas nós basicamente vemos cultura todo dia. Tu tem no teu celular aplicativos do Facebook, Twitter, Instagram, o Threads, agora que lançou, e tem cultura ali. Tem pessoas conversando sobre livros, sobre vídeos, sobre filmes, e música, tu escuta música quase todos os dias. Na academia a gente escuta música, no rádio a gente escuta música, no celular, no Spotify, YouTube Music e assim por diante. Então, querendo ou não, a gente está sempre inserido dentro dessa cultura. Como que a gente não tem que aprender? Como que nós vamos responder essa cultura? Né? Olha só quantos filmes que a gente falou só nessa brincadeira, falando sobre dessensibilização, sexualização, diabo, inserção do diabo dentro da cultura. Isso foi, são 100 filmes já nessa brincadeira, sabe? E essa do diabo na cultura, assim, isso aí não encerra aqui, né, cara? Isso é uma coisa que vai longe. Se vai analisar. A gente não falou nem dos filmes de macumba, né? A gente tem dos filmes de ritual, filme de culto, filme de seita também, né? Tem também esse tipo de filme, assim. Mas um que eu me lembrei agora, assim, ó, de falando só sobre essa depravação, dessensibilizar a pessoa e tal. Lembrei de Babilônia. Você assistiu Babilônia, Felipe? Não, não. Cara, Exato. assistiu? Assisti. Eu gosto da trilha sonora. A trilha sonora é boa. A trilha sonora é boa do filme, por sinal. Cara, até a pegada mesmo rítmica do Isso. filme também. Isso. Só que é um filme pesado. Ele é um É filme. uma Babilônia. É uma Babilônia. Literalmente. E ele é um filme que a análise dele é justamente essa entrega antes do fim de um império, né? Que era o império do cinema mudo. E aí você tem os atores todos depravados, estranhos, bizonhos, assim, tipo, toda essa coisa. E numa época em que drogas não eram proibidas, né? Isso é muito engraçado, porque tu vê os caras com pilhas e pilhas de cocaína, tu tem que se lembrar que a Coca-Cola tinha cocaína dentro, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante de resgatar eles fizeram esse trabalho interessante de resgatar essa época, assim. Mas tu vê essa depravação. É uma depravação, cara. Do início ao fim. E aí no fim, cara, pra mim, o mais engraçado pra mim é o personagem do Manny, não sei se você lembra do mexicano, aquele que é o personagem principal no final das contas, né? Tu já parou pra pensar no arco de redenção dele? Que andava junto com a protagonista do filme, não é? Isso, que é com a Margot Robbie. Tava lá também da produção de alguns filmes junto com ele, queria, era o sonho dele participar da produção, sim. Isso, mas tu viu o arco de redenção dele? Cara, olha só, presta atenção. Ele vai pra Los Angeles com a ideia de ser um cara, né, grandão do cinema, fazer bastante dinheiro, né? Aí, mas ele nunca perde a noção de que ele nunca consegue se encaixar, não sei se você já percebeu, mas ele não consegue ser depravado o suficiente pra entrar na cena, pra entrar nesse mundo. E tanto que ele acha sucesso num pedaço do filme lá, resgatando esses atores e deixando eles mais palatáveis. Essa é a história dele, é assim que ele faz dinheiro no final das contas. E aí, tipo, só que ele só fica louco quando ele tá perto do personagem da Margot Robbie, que ele acha que vai conseguir salvar. É muito aquela coisa
do Oséias casando com a prostituta, ou do o inverso do A Bela e a Fera, né? O inverso da Bela e a Fera, em que na Bela e a Fera é a Bela que civiliza o homem, né? É ela que civiliza o cara. No Babylon, é o Manny que tenta civilizar a louca, Kenga, sabe? A atriz doida. Só que o que acontece? Ali ele... Aqui, eu não queria dar spoiler do filme, mas realmente, eu sei que ninguém vai assistir esse filme. Porque ele é um filme de quase 3 horas, né? Então, assim... É um pouco mais difícil de assistir esse filme. Mas vou dar um spoiler aqui, então, se o problema é de vocês, se não quiser ouvir, só tapa as orelhas, né? E, assim... ela foge, ele nunca mais vê ela, e ele tem que fugir. Porque ela consegue levar um monte de problema pra vida dele, que ele tem que fugir pro México de novo. Então ele perde tudo do que ele tinha nos Estados Unidos. E aí no final do filme ele volta pra Los Angeles de férias, com a família dele e os seus filhos. Esse é o arco de redenção dele. O arco de redenção dele é virar um cafona. Virar alguém tradicional. Entendeu? Eu não sei, eu acho que não é possível. É interessante depois que eu expliquei. Agora, quando tu tá assistindo e descobrir isso aí... Até Até chegar acho que assistir filme assim, não, mano. Nos primeiros 10 minutos já tem cena de sexo, assim, até... Mas, assim... Mas tirando isso, quando tu vê esse tipo de arco de redenção, tu fica assim, sabe, tem uma mensagem aqui se tu prestar bem atenção. Dá pra salvar alguma coisa desse filme aqui. Né, mas pra mim, assim, e também tem um outro arco de redenção dentro dele, que é o do ator negro. Tem um ator negro específico lá que toca trompete e tal, ele é um músico. E pra ele chega num ponto de muita fama, mas ele fala assim, eu não preciso disso. E ele volta a viver humilde. Ele tem um final humilde. Porque ele quer. Então isso é bem interessante isso, assim, tipo, é o cara contente, é o cara, vamos dizer, mais estoico, vamos dizer assim. Tipo, até o cara que mais ponto, contente. velho, daria pra um cristão ser um ator, tá ligado? Tipo, caraca, velho, você tá no universo, pronto, falaram que Hollywood, antro de satanismo e tal, essa, pronto, ideologia de gênero que é colocada dentro da cultura e forçada pras pessoas. Até que ponto um ator cristão ele pode fazer a sua arte sem participar de todo esse processo do anticristo, de cara, colocar esse tipo de coisa na mente das pessoas. Cara, Um exemplo bom, um exemplo que só para fundamentar a maluquice dessa situação, dessa Shia LaBeouf. Shia LaBeouf é o cara que agora que fez o cara do Transformers lá, o protagonista do filme Transformers, e tá fazendo agora o filme do Pio, acho que é o Pio Nono, né? Aí claro, óbvio, né? Os sete vagandistas, legal, cara cristão e tal, agora aceitou o verdadeiro catolicismo, né? Porque ele realmente, acho que ele foi convertido e tal, papapá. Sabe quem é a esposa dele? Mia Goth. Mia Goth fez X. X, e o X tem uma sexo por minuto, basicamente. Ele é um filme, o X ele é um filme sobre um grupo indo fazer um filme pornô, né? No meio do nada. Mas assim, tem outros. Tem outros exemplos, tipo Chris Pratt, o Star-Lord. Ele é da Hillsong. Convenhamos, né, mano? Tem música da hora às vezes, mas... Do que faz o Guardiões da Galáxia? Não, mas aí esse é o ponto. Mas tipo assim... eu vou dizer o que acontece. Todo ator recebe o script antes de aceitar um filme. Simples assim. Tem que dar muito bom. Só que é o seguinte, até você chegar no ponto de ser um ator famoso de Hollywood, os caras não vão deixar qualquer um virar um ator desse. Então é muito difícil, a não ser que o cara se converta e sendo um ator famoso, cara, geralmente os caras não deixam nem chegar. Entendeu? Então, assim, tem muito disso, assim, mas teria como o cara ser um ator cristão, porque, cara, vai depender, porque o que o ator faz? Ele interpreta um personagem, correto? Quem cria o personagem?
sabe? Essa talvez Justo, seja a justo, grande X da questão. Não, o roteirista é o cara que criou a história. Então, assim, Pô, mas se tu fosse tu tem que ator, não precisa ia fazer uma necessariamente cena com questionar sexo gay, tá a ligado? Tu não ia moralidade do fazer, ator mano. em si, mas tu questiona quem escreveu. É o segredo de Brokeback Mountain, alguma coisa assim, né? Tinha lá os. Hoje em dia tem outros lugares também, né? É Mas, questão, B. Tu não consegue cara, se não. Tu consolidar não na pode dizer não. carreira, bicho. Tu recebe o script e tu fala assim, não, eu não vou fazer. É, um ator que é um Então, ator que é católico, o Oppenheimer é o Mel Gibson, né? A Mel Gibson. cinematografia dele Só é que o Gibson. aí que vem o ponto. Aí os caras têm que achar jeitos de serem diferentes, né, meu? Então, assim, de se mostrarem. Cara, é muito difícil. É realmente muito difícil, cara. Não é fácil o cara ser ator cristão hoje em dia. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é. O fato do cara ser ator não necessariamente vai denegrir a imagem dele. Ou a fé dele em geral. Sabe? O cara pode ser um ator e fazer filmes. Mas aí vem a questão: que tipo de filme ele tá fazendo? Entendeu? Ele vai assinar qualquer roteiro? Às vezes esse roteiro vem com um monte de dinheiro junto. O cara tá disposto a abrir mão e sacrificar? Sabe? Essas são as questões que têm que ser levantadas, né? Porque no final das contas, quem criou a história, né? Quem criou a história é realmente o grande vilão ou não da situação. Mas, por exemplo, deixa eu só falar um último exemplo, assim. Cara, eu falei de Requiem para um Sonho. Requiem para um Sonho é um filme pra baixo. Ele é um filme depressivo, cara. Mas ele mostra um perigo. Ele mostra o perigo das drogas, ok? Qual é o problema do cara gravar um filme desse? É uma pregação da lei, cara. Entendeu? Não tem problema, digamos assim. Vamos dizer assim, claro, o filme se desenrola de outras maneiras, mas. E aí chega a ser bem problemático para um ator cristão. Mas se tu pensa assim, ó, não necessariamente. Mesmo se ele fizer o papel de um vilão, o papel de alguém mal, etc., ele vai botar em xeque a fé dele. Ele tá só mostrando aquilo que é complicado, vamos dizer assim. É complexo, porque é a mesma coisa, sei lá, aquela questão de Lutero e a espada, né? O Lutero falando sobre soldados, né? Uhum. Soldado que mata, será que tá pecando, né? Contra o mandamento, não matarás? O soldado em sua função ou não? Aí, a conclusão é simples, né? Se tá dentro do seu ofício, não. Mas também aí vai da tua moralidade também, né? Uhum. Pegar e É vou justo. fazer um filme pornográfico, que sou cristão, vou lá fazer um filme pornô lá. É, mano. Não, isso Então, aí já é galera, demais, foi né? isso aí. A gente conversou um pouquinho sobre demônios, sobre a cultura, o cristão no meio da cultura, sobre filmes, etc. É um quadro novo que a gente tá trazendo agora para Apologética. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa bem descontraída. E a gente vai encerrando por aqui. Passa só pra galera dar um salve final, daí eu vou fechar a gravação. Dá um salve aí, galera. Valeu, galera. Abraço. Valeu, abraço, Então, fique tamo com junto. Deus.